Olá, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem e em segurança. Eu sou Raquel Gomes Valadares, doutoranda bolsista CAPES, no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, no Instituto de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo, IAU-USP, unidade em São Carlos, São Paulo, no Brasil. Faço parte do grupo de pesquisa IB. IB é uma palavra de um dialeto indígena que significa terra ou chão que a gente pisa. E em nosso grupo nós estudamos a produção social do espaço e da paisagem. A proposta de pesquisa apresentada para essa conferência tem como título Mulheres, Democracia e Cidadania, o planejamento urbano como uma ferramenta de redução da desigualdade. Essa análise tem 3 objetivos: identificar desajustes no planejamento ou nas diretrizes de política urbana que promovam a desigualdade de gênero no espaço público, visibilizar a desigualdade de gênero na formação dos espaços democráticos e pontuar como o planejamento urbano pode ser uma ferramenta de enfrentamento à desigualdade de gênero. Esta análise tem como método o explicativo documental. Para compreender o planejamento urbano, é preciso ter em mente que a cidade é o lugar que agrega diferentes grupos sociais em um mesmo espaço físico. É o resultado da integração de sujeitos advindos de origens diferentes, com valores e interesses divergentes, mas submetidos a um mesmo ditame. São pessoas distintas, são pessoas diferentes, com histórias diferentes, com origens diferentes, mas estão submetidas à mesma ordem local, ao mesmo ordenamento na dimensão local, que é o planejamento urbano ou o plano diretor, como alguns denominam. O espaço urbano constitui um atrativo porque nele há possibilidade de inserção social e laboral. Mas se analisarmos sob a perspectiva do gênero, é verificável que existe um escalonamento e uma hierarquização a partir do gênero. Homens e mulheres são tratados de formas distintas. Na inserção laboral, homens e mulheres podem até ocupar a mesma função, o mesmo trabalho, as mesmas atividades. Entretanto, há uma prática de remuneração distinta para ambos. Mulheres ganham menos do que homens, mesmo exercendo as mesmas atividades. Em outras situações, em outros aspectos, as mulheres são inseridas no mercado de trabalho em atividades com menos valor, com menor destaque. Com isso, reverbera na concentração de pobreza a partir do gênero. Mulheres que recebem menos ou menor salário, consequentemente, terão uma concentração de pobreza a partir do gênero. E se mencionarmos a inserção no espaço físico, o menor recebimento de um salário reverbera em uma condição de moradia precária ou ínfima, ou ainda o inacesso aos serviços e à infraestrutura urbana. O papel do gênero quanto ao espaço também é verificado na dicotomia público e privado. Os espaços públicos são destinados, geralmente, à compreensão do lugar masculino, o lugar do discurso, da vontade política, do exercício do poder político atrelado ao público masculino, enquanto que o espaço doméstico, do privado, da casa, da ambientação interna é destinado ou ambientado como natural às mulheres. Nesse sentido, no manifesto produzido pela ONU Habitat em 2019, foram elencadas algumas questões que nós destacamos aqui sobre a efetivação do direito das mulheres à cidade. Dentre eles são 4: combater a discriminação, garantir moradia adequada, possibilitar uma participação política e plena e efetiva das mulheres e garantir o acesso aos bens, serviços públicos e oportunidades oferecidas nas cidades. O planejamento urbano é o lugar, é o documento, vamos assim dizer, onde foram expressas as vontades públicas, onde são expressas a vontade coletiva. E normalmente os planejamentos públicos são debatidos nas casas legislativas, o lugar do discurso. E este é um lugar que, infelizmente, as mulheres ocupam em menor quantidade. Em alguns lugares é pouca ou até nenhuma a representação ou mulheres sendo representadas por mulheres nesses lugares. O plano diretor, ele não determina quais são os lugares onde será violento, onde será melhor, onde será mais seguro, onde haverá lugar mais acessível para mulheres ou para homens. Mas a cidade ela está organizada com base no capital e com isso há um escalonamento de lugares, onde lugares são privilegiados em detrimento de outros. O lugar da produção é privilegiado em detrimento do lugar da reprodução da vida.
Com isso, há uma feminização da pobreza, o que a doutrina ou a teoria chama de feminização da pobreza. A inserção precária no trabalho, os menores rendimentos, a invisibilização na política produz com que a mulher, todos esses efeitos produz sobre a mulher a feminização da pobreza. No espaço, é verificável a existência de um entrelaçamento de 3 temas, ou melhor, na cidade é verificável o entrelaçamento de 3 temas: o espaço, o poder e o sujeito. O sujeito, tratado sob a perspectiva da igualdade ou equidade, não escalonado e hierarquizado, assume um lugar de discurso próprio na formação política e de direitos, assumindo consequentemente um lugar espacial, físico na cidade, onde sua cidadania poderá ser exercida. Cidade para mulheres, é esse o objetivo. Novas estruturas sociais precisam ser estabelecidas e a fundamentação em uma sociedade justa e igualitária não pode estar circunscrita à idealização utópica ou em promessas apenas eleitorais de 4 anos ou 8 anos, mas no compromisso para a materialização da norma e transformação social. Ainda que os lugares sociais pareçam intransponíveis, é necessário aliar a ideia de democracia e participação igualitária entre os gêneros, a fim de que haja uma construção do debate e ele seja melhorado cada vez mais, ampliado e efetivado, para que haja uma redução da desigualdade. Redução da desigualdade, o planejamento urbano como uma ferramenta, ele é possível quando a mulher está inserida nas casas legislativas, quando os espaços são pensados não apenas para a reprodução do capital, mas também é pensado para principalmente a reprodução da vida. E assim há uma utilização do planejamento urbano, esse é o nosso vislumbre de que o planejamento urbano pode ser utilizado como uma ferramenta de redução da desigualdade. Para essa análise, são esses pontos citados. Eu agradeço a participação, agradeço por poder participar deste evento. Muito obrigado a todos e até uma próxima.